Olá pessoal, está começando mais um Minas Rural, sejam todos muito bem-vindos e no programa de hoje você vai ver. Minas Gerais exporta assistência técnica e tecnologia para desenvolver cotonicultura no Zimbábue. Pó de ardósia é eficiente fertilizante para o solo. Na dica técnica você aprende o passo a passo para usar o feijão de porco como adubo verde. E na receita tem escondidinho feito com banana caturra verde. A assistência técnica e tecnologia mineiras estão sendo exportadas para o Zimbábue, na África, para potencializar a cotonicultura. No último dia 6 de março, uma comitiva do país africano esteve em Minas Gerais, formada por técnicos, pesquisadores, representantes do governo e produtores rurais. O encontro começou aqui na sede da Emater Minas, em Belo Horizonte. Esse trabalho vai permitir que os produtores tenham maior produtividade na cultura do algodão e, portanto, tenham melhoria de renda e qualidade de vida. A assistência técnica e tecnologias mineiras estão sendo exportadas para o Zimbábue, na África, para desenvolver a produção de algodão no país, especialmente de agricultores de pequeno porte. O intercâmbio de conhecimentos é parte de uma missão de cooperação entre Brasil e Zimbábue, coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, ABC. A empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, a Emater, assim como a empresa de pesquisa agropecuária do Estado, a Epamig, participam da missão que se iniciou em 2018. Representantes das duas empresas estaduais já estiveram no Zimbábue para uma visita técnica e diagnóstico da cultura por lá. Agora é a vez de uma comitiva do país africano visitar o Brasil. Na segunda-feira, dia 6 de março, a comitiva composta por técnicos, pesquisadores, representantes do governo e agricultores locais foi recebida na sede da Emater, em Belo Horizonte. O grupo permanece em Minas Gerais até 17 de março. Eles visitam áreas de plantio de algodão, especialmente no norte de Minas, caracterizada por ser desenvolvida por agricultores familiares e ter tido uma importante retomada da produção nos últimos anos. Eles encerram a viagem em Uberlândia, sede da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a AMIPA. A representante da Embaixada do Zimbábue no Brasil esteve presente no encontro. Ela ressalta que esta parceria entre Brasil e o país africano é uma forma de melhorar a vida da população daquele país. But Zimbabwe is very much grateful. O Zimbábue está muito grato por essa ajuda que o Brasil oferece para mostrar aos pequenos produtores do Zimbábue sobre como melhorar a produtividade. Nós também discutimos a importância de expandir o trabalho que tem sido feito no setor do algodão também para outras áreas, como a pecuária e a recuperação de pastagens. A missão de cooperação está investindo um total de US$ 1.273.000 no Zimbábue. Esse projeto ele prevê essencialmente o estabelecimento de 2 unidades técnicas demonstrativas, onde são testadas a adaptabilidade de variedades de algodão, tanto brasileiras quanto do Zimbábue, para ver se elas se adaptam bem ao meio ambiente do Zimbábue, para eleger, então, a partir daí, a variedade que será usada e de que maneira ela será usada. Então, a gente já implantou 2 UTDs no Centro de Pesquisa de Cadoma, pesquisa de algodão. Implantamos agora recentemente uma em Ngokwe, no centro comunitário. E também esse projeto prevê a compra de equipamentos para essas 2 unidades demonstrativas e insumos. Esses equipamentos estão chegando agora lá. E outro pilar do projeto é a realização de treinamentos e visitas como essa que está acontecendo agora aqui na Emater. E há sempre um intercâmbio de conhecimentos entre as duas partes, ou seja, não é o Brasil que está simplesmente dizendo, olha, Zimbábue, é assim que a gente tem que fazer, não. É assim que nós fizemos, mas como é que no seu país, de acordo com as suas condições, as coisas podem ser feitas? E a gente também aprender com ele. Às vezes eles têm algumas práticas que podem ser adaptadas para o Brasil. Então, é uma via de mão dupla, é sempre um aprendizado mútuo, e é isso que a gente tenta passar nos nossos projetos. A expectativa dos técnicos e pesquisadores que trabalham na missão é conseguir ao menos dobrar a produção de algodão no Zimbábue em pouco tempo. As produtividades obtidas lá são muito baixas, em torno de 600 quilos por hectare de algodão. E então, a gente acha que um pouco de intervenção que a gente faça
do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de boas práticas de plantio e de condução dessa lavoura, a gente tem condições de, pelo menos, duplicar essa produtividade em pouco tempo. Então, nós estamos atentos para uma produtividade com custo bom, com custo benéfico aos produtores e com respeito também ao meio ambiente. Então, a tecnologia do plantio direto, a rotação de culturas, o controle biológico, boa semente, muitas plantas por hectare, a gente acredita que a gente, em breve, vai ter uma condição de produtividade semelhante à que a gente tem aqui no Brasil. Minas Gerais tem uma cotonicultura hoje bastante avançada, uma cotonicultura empresarial, que colhe mais de 100 arrobas, 200 arrobas por hectare, e temos também a volta da cotonicultura familiar, né? Em regiões como o Vale do Jequitinhonha, em regiões como o norte de Minas, a cotonicultura volta ao estado de Minas. Isso tudo devido a gente ter aprendido a conviver com a praga do bicudo, né? A pesquisa nos indicou caminhos que a gente pode sobreviver ao bicudo. Tracy Maposa é agricultora familiar do Zimbábue e participa da comitiva aqui no Brasil. Ela conta que é uma mulher viúva e que está se saindo muito bem com a produção de algodão. Eu estou muito contente de estar no Brasil. Isso tem viabilizado o meu trabalho. Eu fui escolhida porque sou uma produtora de algodão e estou muito feliz porque isso me fez vir ao Brasil. Eu sou viúva e estou me saindo muito bem na produção de algodão, melhor que muitos outros agricultores. Eu já participei de outros projetos, esse é o primeiro na produção de algodão, mas também trabalho com a criação de galinhas. Sou muito grata ao governo do Zimbábue por ter me escolhido e gostaria de agradecer ao governo do Brasil por essa oportunidade. Onde nós visitamos, em Cadoma e Gokwe, lembra muito o Cerrado Mineiro, né? Chove menos que o Cerrado Mineiro, chove talvez igual ao norte de Minas, a região norte, o semiárido mineiro, mas com terras boas, terras planas e, na sua maior parte, agricultores familiares. O que a gente busca com isso, com esse projeto, né? Nós, enquanto Emater, enquanto extensionista, é mudar a vida das pessoas, né? Nós não estamos lá preocupados só com o algodão. Nós estamos preocupados com as famílias e com a melhoria da vida delas. E esse projeto, com certeza, vai permitir isso. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo, porque no próximo bloco você vai ver como o pó de ardósia, que é um resíduo dessa indústria, que é muito comum em Papagaio, a cerca de 150 quilômetros aqui de Belo Horizonte, está sendo usado como um fertilizante para o solo, uma alternativa barata e sustentável. Papagaios, município que fica a cerca de 150 quilômetros da capital mineira, é um importante produtor de ardósia. E o pó dessa pedra, que é um resíduo e poderia ser um problema ambiental, está sendo reaproveitado como fertilizante, deixando as culturas mais potentes, as verduras mais verdinhas e resistentes. É o que a gente vê na reportagem. O pó de ardósia é classificado na agricultura como um potencial produto remineralizador. Esse tipo de insumo atua como um condicionador do solo, já que disponibiliza nutrientes e promove melhorias físicas, químicas e microbiológicas do solo. No município de Papagaios, que fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte, com o incentivo da Emater, alguns produtores já aderiram à ideia de usar o pó de ardósia como fertilizante na agricultura. No sítio Boa Esperança, o produtor José Luiz dos Reis investe em horticultura e fruticultura. Há um ano, ele aderiu à ideia do uso de pó de ardósia como fertilizante e está satisfeito com os resultados. E ultimamente eu estou plantando
alface, várias coisas, alface, e estou usando o pó de pedra, que eu achei bem mais em conta do que usar o adubo químico. E está dando resultado demais da conta. E é um produto barato e você encontra aqui, é facinho de encontrar. Você vê que as plantas estão tudo mais verdinhas, muito melhor que adubo químico. Não tem complicação nenhuma. O pó é muito bom e não prejudica a saúde. O adubo químico prejudica muito mais, que ele arde na mão, isso aqui não arde. Ele é muito bom. E bom para a terra, né? O importante é isso, nós temos que caçar coisa que é bom para a terra e não prejudica a gente. Eu estou com 45 variedades aqui no terreno de 3,5 hectares. E eu estou muito satisfeito. E eu vou continuar, porque a melhor coisa que você faz é plantar. Você faz exercício, você não precisa de ficar aí em academia nem nada. E a gente está divertindo e eu acho bom o dinheiro que vem para mim, e eu acho bom servir as pessoas, os meus fregueses, uma coisa boa, saudável, sem adubo químico, só com o pó e esterco de curral. E mais barato para mim. O engenheiro agrônomo da Emater, Valfrido Albernaz, explica que já existem várias pesquisas que comprovam a eficiência do uso de pó de ardósia como adubo na agricultura. O uso do pó de ardósia já tem bastante tempo, né? Mas o estudo sobre ele é recente, em torno de uns 5 anos para cá, que se tem usado com mais critério. E a gente tem percebido que há alteração, melhoria, né, no solo. Isso tem estimulado, inclusive, pesquisas através da Embrapa, de universidades, e a gente se baseia muito na pesquisa para recomendar. Então, ainda temos alguns trabalhos sendo executados, mas o produtor, na medida que ele vai testando, vai dando condição para que a gente faça a indicação de acordo com os resultados que a gente tem obtido na prática. É muito importante o testemunho do produtor. À medida que ele é observador, ele percebe as mudanças, inclusive na qualidade do produto. E o produto colhido num canteiro com pó de ardósia, ele dura mais na banca. Isso porque o pó de ardósia tem favorecido a questão de evitar a desidratação das verduras, porque a presença do silício na composição faz com que as plantas elas resistam mais à perda de água. Além disso, ele comparando com e sem o pó de ardósia nos canteiros, tem mostrado uma produtividade maior. E além disso, a gente tem visto em outras propriedades isso acontecendo em termos de pastagem, na questão da produção de milho, de sorgo. Então, é mais uma experiência que acrescenta aquelas que a gente tem observado, e o testemunho do produtor é muito importante. Outro fato destacado pelos técnicos da Emater é a questão da preservação do meio ambiente. O uso do pó de ardósia na agricultura, além de ajudar os agricultores a produzirem hortifrutigranjeiros mais resistentes e de melhor qualidade nutricional, evita que o pó seja descartado de qualquer maneira e prejudique o meio ambiente. E eu acredito que é um caminho para a gente sair da mão do produto que vem de exportação, né? Eu acho que é uma saída. E é uma coisa para a gente, no caso aqui, mais barata, porque está no município. E é um subproduto que, ao mesmo tempo, você vai evitar que polua a natureza. Porque o pó que está usando são as pedras que não servem para fazer a telha, móvel, igual faz aqui, manda para fora também. É jogado na natureza, entendeu? Então, é assim, estamos devolvendo para a natureza o que ela nos deu, de certa forma. A cidade de Papagaios é grande produtora de ardósia, por isso, a prefeitura, ao invés de orientar os trabalhadores a descartá-lo de qualquer maneira na natureza, encomendou estudos de laboratórios que indicam que o pó de ardósia é rico em potássio, magnésio e cálcio. Agora, o próximo passo é regulamentar o uso do pó de ardósia na região. Nós temos 8 cidades, né, que fazem parte da província da Ardósia de Minas Gerais. São várias cidades. Papagaio é tipo fosse um polo, né? Agora o próximo passo, a gente fez algumas pesquisas, nós já fizemos análise de laboratório, agora é levar para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para o registro no mapa, né?
para que a gente possa efetivamente estar comercializando esse produto. A gente sabe que ele é sem problema, a gente já fez todo tipo de teste com ele, que não tem problema nenhum ser utilizado, mas legalmente a gente tem agora que registrar lá no Ministério da Agricultura para poder a gente comercializar normalmente aí os produtores, né? E é claro, até investir mais, né? A gente tem certeza que isso aí vai dar certo, principalmente por falta dos insumos, né? Que o Brasil não tem o potássio, principalmente, que compra de fora. Então, eu acho que vai ser uma novidade muito interessante para o país e para o comércio aqui da nossa região e o aproveitamento do rejeito da ardósia. A gente faz mais um intervalo rapidíssimo agora, mas fica comigo porque no próximo bloco ainda tem dica técnica, aquela do uso do feijão de porco como adubação verde e receita de escondidinho com banana verde. O feijão de porco é uma leguminosa que pode ser utilizada como adubação verde. A planta tem a capacidade de retirar nitrogênio do ar e transferir para o solo. E hoje, na dica técnica, você vai ver um passo a passo de como cultivar o feijão de porco e ter aí essa adubação sustentável. Meu nome é Valfrido Machado Bernaz, sou coordenador regional aqui na região de Sete Lagoas e vou falar hoje sobre adubação verde com feijão de porco. O feijão de porco é uma planta considerada adubo verde, porque ela consegue retirar nitrogênio do ar e transformar em fertilizante para o solo. Essa planta ela é muito utilizada na recuperação de áreas degradadas ou para melhorar a fertilidade de áreas de culturas, como hortas, pomares e outras lavouras. No programa de hoje nós vamos falar como é feito o plantio do feijão de porco para se obter esse adubo verde, tanto para a questão de folha, né, para a parte vegetal, que é utilizada na adubação verde, quanto das sementes que são utilizadas para replantios. Então nós vamos mostrar para vocês o passo a passo do plantio do feijão de porco numa área de horta. Para fazer esse plantio, eu vou utilizar os seguintes ingredientes. Primeiro, o calcário, que é um corretivo de solo, né, muito utilizado em quase todas as culturas. O composto orgânico, que é muito importante porque contém nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas. E a farinha de osso, que no sistema orgânico é muito utilizada e é uma fonte importante de fósforo e cálcio para as plantas. E as sementes do feijão de porco, né, que são colhidas em vagens recém-plantadas, né, da última safra. O primeiro passo é a aplicação do calcário no solo. O calcário é um corretivo que ele é importante para que ele possa tirar a acidez do solo. Nesse solo, a necessidade de calcário é de 200 gramas por metro quadrado. E esse copinho já é calibrado para a distribuição dessa quantidade. Um copo dá exatamente 200 gramas de calcário. Então o calcário ele deve ser incorporado ao solo através de uma enxada, né? Incorporado uma camada em torno aí de 20 centímetros, né, de profundidade, para que ele possa reagir com o solo, né? Embora o feijão de porco seja uma planta tolerante a solos de baixa fertilidade, quando se aplica o calcário, melhora as condições para que a planta produza mais sementes, vegete mais e produza mais adubo verde. Preparei o canteiro. A partir de agora, eu vou fazer as covas. Essas covas, também chamadas de berços, devem ser feitas a cada 40 centímetros entre elas. Então, a cova não precisa ser funda, em torno aí de 15 centímetros de profundidade, a medida aproximada. E, entre linhas de plantas, eu coloco aqui meio metro de distância.
Isso para que essa planta faça uma boa cobertura do solo quando ela estiver em desenvolvimento. A farinha de osso, como ela é uma fonte de fósforo e cálcio, a quantidade dela é em torno de 1 colher de sopa. É colocada no fundo de cada cova, essa quantidade, porque a raiz da planta que vai buscar esse adubo lá no fundo. O adubo orgânico é colocado em torno de 200 a 300 gramas por cova. Essa matéria orgânica ela tem uma função muito importante, que ela retém água no solo e fornece nutrientes para a planta também. Então, a planta, logo que nasce, ela vai encontrar um ambiente ideal para que ela possa desenvolver. Ou seja, vai estar o fertilizante, a matéria orgânica e a umidade necessária para ela germinar. As sementes, no caso, então sementes novas, se coloca em torno de 2 sementes para cada cova. Após a colocação dessas sementes, aí eu vou tampar a cova, ou o berço, com uma quantidade de terra de em torno de 3 a 5 centímetros. Se eu tiver a possibilidade de molhar, eu molho imediatamente. Se não, quando ocorrerem as próximas chuvas, ela vai ter condição de inchar, a semente vai inchar e vai germinar. O feijão de porco, depois de 4, 5 meses de plantado, ele produz as vagens. E elas são utilizadas para novos plantios. Cada vagem dessa, eu colho aí em torno de 6 até 10 sementes. Quando o feijão de porco é destinado para adubação verde, ele é cortado e colocado sobre o solo quando ele tiver em torno de 3 meses de idade. Isso acontece porque no momento da floração, e é o momento ideal de ser cortado e usado como adubo verde, ele contém um maior teor de nitrogênio. O feijão de porco pode ser inclusive utilizado e consorciado com outras culturas que desenvolvem no mesmo terreno, como em hortas, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo disso, é o feijão de porco consorciado com batata doce. Isso favorece as duas partes, porque a batata doce ela estrutura o solo, ela faz com que o solo consiga armazenar mais água e oxigênio, favorece o feijão de porco, e o feijão de porco também retém nitrogênio no solo, que favorece o desenvolvimento da batata. Então, os dois ganham nesse consórcio. Um outro consórcio muito interessante do feijão de porco, com lavouras comerciais, é o plantio do feijão de porco consorciado com milho. No caso, o feijão de porco ele é plantado nas entrelinhas do milho. O milho é que ele está plantado a 80 centímetros, uma linha da outra, e o feijão de porco é plantado na parte central entre essas duas linhas. O feijão de porco ele deve ser plantado 30 dias depois do plantio do milho, para que esse milho possa ter um primeiro desenvolvimento e o feijão de porco ele começar a desenvolver sem concorrer com o milho no seu início. Depois que o milho já está bem crescido, eu vou ter a produção do feijão. Ele aqui, no caso, ele já está na fase de florescimento. E nesse momento, enquanto o milho está secando, ele vai desenvolver e produzir as vagens, e eu vou estar colhendo tanto o milho para grão, quanto o feijão vagem, que eu vou utilizar nos outros plantios. É uma planta muito resistente e que ela dá uma produção de semente muito boa. Chegou a hora gostosa do programa. Hoje temos no prato um escondidinho feito com banana caturra verde. Tá diferente, mas bem saboroso. Acompanhe aí os ingredientes. 1 dúzia de banana caturra, meio quilo de peito de frango desfiado,
1 colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de azeite, 1 litro de leite, 6 dentes de alho picados, meia cebola picada, 2 tomates picados, 1 pimentão picado, 1 colher de chá de colorau, 300 gramas de mussarela ralada, sal a gosto, cebolinha picada a gosto. Vou fazer um escondidinho com molho de frango. Para isso nós vamos colocar 1 colher de sopa de azeite, cebola. Eu gosto de colocar o alho depois da cebola, para ele não ter perigo de queimar, porque às vezes você coloca o alho antes, a panela está muito quente. Aí o que acontece? Ele pode queimar e vai alterar no sabor. Vamos colocar o pimentão, peito de frango. Aí agora nós vamos colocar aqui para a gente fritar um pouquinho o colorau. Vamos colocar o tomate para deixar o molho um pouco mais suculento. Vamos acrescentar o sal. O sal eu gosto de falar mais a gosto, né? Vai do gosto da pessoa. Aí vamos acrescentar um pouquinho de água para ele dar uma consistência melhor. Vou colocar um pouco de cebolinha agora que está cozinhando para ela passar um pouco do sabor. Quem tem alho poró também fica muito bom nesse molho. O nosso recheio está pronto. Nós vamos deixar reservado aqui enquanto a nossa banana cozinha para a gente fazer a massa agora. Para isso nós vamos precisar de leite, né? Bater a banana no leite. Quanto mais cozida a banana tiver, melhor para processar, gente. Agora nós vamos bater a banana no leite até que a massa fique bem pastosa. Ela tem que ficar na consistência bem pastosa. Bom, agora para fazer o escondidinho nós vamos refogar o nosso purezinho. Nós vamos colocar a manteiga. Vamos colocar o alho para fritando. Nós vamos colocar o sal. E o purezinho, que é a massa da banana. Você pode observar que ele dá uma consistência muito boa. Ó. Agora nós vamos montar o nosso escondidinho. Se quiser colocar um pouquinho do molho no fundo, nós podemos. Agora nós vamos colocar a massa. Aí nós colocamos uma camada de molho, uma camada de massa, agora nós vamos colocar mais recheio por cima. Aí vamos finalizar com mussarela por cima, que vai dar um toque muito bom no nosso escondidinho. E para decorar, uma cebolinha. Aqui está nosso escondidinho de banana verde. O Minas Rural está acabando, mas a gente segue em contato a semana inteirinha lá no www.emater.mg.gov.br. Você ainda pode pedir sugestões de matéria, de dicas técnicas, receitas, através do e-mail minasrural@emater.mg.gov.br e nos acompanhar lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, dá uma chegadinha lá, faz a gentileza, se inscreve, curte, compartilha e deixa um comentário que é muito importante pra gente. Tchau!